Paz e alegria, meus irmãos. Eu sou a Melinha da Comunidade Católica Epifania e hoje nós vamos falar um pouquinho de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, conhecida como a padroeira das causas impossíveis. Santa Rita é uma santa do século XIV, nasceu por volta de 1380, 1381 e é para nós, né, muito amada, muito cuidada. É aquela santa que todo mundo tem uma devoção. As famosas rosas de Santa Rita. A gente vai falar um pouquinho, né? Então, Rita, ou Margarita, né? Como alguns dizem, ela nasceu de pais idosos, numa região da Itália, né? Perto da cidade de Cássia, num vilarejo chamado Roccaporena. E seus pais a criaram na maior educação, da fé, no amor, na partilha e principalmente no perdão. A região onde Rita nasceu era uma região de muitos conflitos e os seus pais eram pacificadores. Eram aqueles que levavam a paz, tentavam levar a harmonia. Por quê? Porque naquela região tinham aquelas famosas brigas de famílias, né? Uma família contra a outra. Então eu mato uma pessoa da sua família, você mata uma pessoa da minha família, e é aquela briga constante. Então é nessa região, é nesse lugar que Rita e sua família moram, e eles são pacificadores. Rita, uma mulher bonita, uma jovem bonita, se casa, né, com um homem daquela época. E como eram os homens daquela época? Violentos, briguentos, né, guerreadores, né, aquelas coisas daquela região, vamos dizer, aquela cultura daquele lugar. Então dizem mais ou menos que ela casou com 14, 15 anos, seu marido se chamava Paulo Fernando. E é com esse homem que ela vai formar a sua família. Uns dizem que a Rita não queria se casar. Não, a Rita se casou e a Rita foi apaixonada pelo seu marido. É uma coisa bonita, gente, né? Rita viveu um matrimônio santo. O seu marido tinha todos esses problemas, mas Rita, com a sua oração, com a sua paciência, com o seu ser pacificador, ela foi fazendo com que Deus agisse na vida desse seu marido. E ele foi se tornando um homem diferente, até se tornar um homem de paz. Rita, com a sua oração, com o seu testemunho, com a sua fé, ela conseguiu levar Deus ao coração do seu marido. Então aí, né, um matrimônio feliz. Rita começou, né, a ter uma vida feliz com seu esposo, teve 2 filhos e vivia, né, a paz no seu matrimônio, a paz na sua família. Mas, quando menos esperava, tudo mudou. O seu marido saiu da violência, mas a violência não saiu do entorno. Então, aqueles antigos inimigos, um dia, esperaram por ele à noite numa encruzilhada e ele foi emboscado e morto. Ele, né, foi assassinado. Rita sai à noite procurando seu marido e o encontra seu marido assassinado. Olha que dor para essa mulher. Então Rita perde o seu marido, mas não perde a fé. E de todo o coração ela perdoa. Ela perdoa aqueles homens que tinham matado o seu marido. E os seus filhos começam a ser também agora só, né, o centro da sua vida. Mas a família, o ambiente, a violência, e aí começam na vida, nos adolescentes, né? Tem que vingar a morte do seu pai. Mataram seu pai, vocês não vão fazer nada? E aí Rita vê a influência negativa que estava acontecendo, né? Do ambiente, dos parentes, dos amigos para os seus filhos. E aí faz a oração mais linda que uma mãe pode fazer. Senhor, salva meus filhos. Senhor, não permita que meus filhos se tornem assassinos. Salva meus filhos do pecado mortal. E Deus, né, tem os seus caminhos.
e entende, aceita a oração de Rita, e a oração de Rita aceita, e seus filhos vão ficar doentes, com uma diferença de pouco tempo, e ela vai perder os seus 2 filhos. E aí Rita está só, viúva, sem o seu marido e sem os seus filhos. E Deus, então, suscita no coração de Rita um novo rumo para a sua vida. E aí ela tenta entrar no mosteiro dos agostinianos. E vai ter uma dificuldade, uns dizem que era porque a família dela, né, porque o marido dela tinha sido assassinado, outros dizem que é porque o mosteiro não aceitava a viúva. O que nós sabemos é que a dificuldade dela ser aceita. Bateu na porta várias vezes e não conseguiu ser aceita. E aí, um belo dia, Rita está em profunda oração. E quando ela acorda, ela está dentro do convento. Está dentro do mosteiro. O mosteiro todo fechado. E ela se encontra lá. E aí as irmãs entendem, né? As monjas entendem que era sinal de Deus. Deus queria Rita ali dentro. Então ela vai ser aceita. Mas aí vem uma outra prova para Rita. A Madre Superiora pega um pedaço de pau velho lá, que estava lá, e fala assim, rega. Rega para testar a paciência, né? Para testar, vamos dizer assim, a fé, a obediência da Rita, né? Rega, e aí ela começa a regar aquele pedaço de pau seco, morto, né? E vai vendo, vai, ela todo dia, você imagina, né? Todo dia, aquele pedaço de pau, ela vai lá, rega e rega. E um belo dia, as irmãs se assombram, porque naquele galho morto, aquele galho ressecado, aquele galho que não tinha vida nenhuma, começa a brotar. E brota uma videira, né? Um pé de uva, que se você for a Cássia até hoje, vamos dizer, você vai ver a herança dessa, né? Vai passando de geração em geração, e está lá a videira de Rita, fruto do amor, da obediência, da paciência e da fé de Rita. Então Rita tem, vamos dizer assim, essa vida de fé, essa vida de oração. Então foi uma filha exemplar, foi uma esposa exemplar, viveu a santidade também na sua viuvez e agora como monja, como religiosa. E um dia, Rita estava em oração, profunda oração, diante de um quadro das chagas de Jesus. Jesus crucificado, e aí a profunda fé de Rita, o profundo amor de Rita, ela pede, Senhor, eu queria tanto participar do seu sofrimento, eu não quero que você sofra sozinho. Sofrer com, isso é compaixão, né? Sofrer com. E na mesma hora sai um espinho daquela imagem do crucificado e na testa de Rita faz uma ferida. E é uma ferida que Rita vai ter ao longo de toda a sua vida, com exceção de um tempo. Então ela vai, uma ferida que não cicatrizava, é uma ferida que fedia, ninguém gostava de ficar perto de Rita porque aquela, né, aquele pus, aquela ferida que, né? E aí, em 1450, era o jubileu e todas as irmãs do convento iriam a Roma, uma peregrinação. E Rita queria ir. Aí ela se oferece para ir, mas, ô Rita, como é que você vai viajar com a gente com essa ferida? Né? E aí Deus milagrosamente fecha a ferida de Rita. Ela viaja, ela vai ao jubileu, ela vai a Roma, participa de todas as orações, e quando ela volta, no mesmo dia que entra no convento, a ferida se abre novamente. E essa ferida vai acompanhá-la até o seu último dia, quando Rita morre, que essa ferida vai se fechar. Outro milagre, né, que a gente vê na vida de Rita são os figos e a rosa. A rosa que é o símbolo de Santa Rita, né? Porque o símbolo de Santa Rita é a rosa. Ela já estava muito enferma, ela já estava terminal. E aí ela pede, né, uma prima que a visita, vai lá na minha casa,
Olha o sonho de Rita, gente, coisa linda. Vai lá na minha casa, lá em Roca Porena. No meu pé de rosas. Traz uma rosa para mim. Olha que coisa linda. Né? O desejo dela, né, de recordar seu matrimônio, recordar seus filhos, sua vida. E aí, a prima, inverno, né? A Rita morreu em maio. Ainda estava nevando, né, lá em Cássia, no alto, muito frio, ainda estava com neve naquela região ainda. Aí a prima, eu vou, né? E chego lá, tudo branco, tudo neve, mas o pé, né, a roseira, tinha lá uma única rosa que ela levou para Rita. Então, o símbolo de Santa Rita é essa rosa. Então, sempre nas festas a gente tem a bênção das rosas, a gente tem toda essa... Porque a rosa é sinal da bênção de Deus também na vida de Rita. Então, tem os figos também, a mesma coisa, né? No mesmo jeito que ela pediu a rosa, ela pediu o figo, mas o figo não ficou tão conhecida, a história do figo não ficou tão conhecida. E uma coisa também que a gente tem na vida de Rita são as abelhas, né? A presença das abelhas na vida de Santa Rita. Tem uma história que quando ela era bebezinha, seus pais estavam no campo e veio um enxame de abelhas e invadiu o seu bercinho onde estava. Todo mundo ficou apavorado, achando que as abelhas iriam picá-la, mas não. Estavam todas em volta dela, mas sem picar. E nesse momento, uma pessoa que estava lá usando uma foice partiu a mão e quando passou perto de Rita, as abelhas chegaram na mão desse homem e ele foi curado. Um outro momento, quando Rita morre, chega um enxame de abelhas e faz a sua morada no teto lá do quarto onde Rita morava, né? E quando ela foi canonizada, no brasão do Papa estava lá a presença de uma figura de uma abelha. Então a abelha que acompanha também os momentos da vida de Rita. Rita morre no dia 22 de maio, né? Segundo a tradição, ela nasceu no dia 22 de maio e morreu no dia 22 de maio. Então, ela nasce e morre no dia 22 de maio. Morre no dia 22 de maio de 1457, por isso o dia de Santa Rita, né? Um dia que a gente celebra com muita festa. E, milagrosamente, os sinos começam a tocar, né? Então, as pessoas da cidade, que o mosteiro é no alto, né? A cidade mais embaixo. Então, os sinos começam a tocar e as pessoas entendem que aquela santa tinha ido para o céu. Muitos milagres acompanham a vida de Santa Rita. Nos relatos, nós temos alguns milagres. Uma pessoa que recuperou a vista, que ficou documentado. Uma pessoa surda, que recuperou a audição. Também uma pessoa que era muda, que começou a falar. E tem também Lúcia, né, uma pessoa que se chamava Lúcia, que era cega de um olho, que tinha mais de 15 anos. Colocou a mão no corpo da Santa Rita na hora que estava se preparando para enterrar. Imediatamente ela recuperou a visão. Então, ela foi beatificada em 1628 e canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. Então, Santa Rita, padroeira dos casos impossíveis. Que nós possamos rezar pedindo a intercessão dessa santa tão amada e tão querida, para que Deus ouça as nossas preces que levamos a Ele através dela. Santa Rita, rogai por nós.